Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar como que a gente usa o Power Automate Desktop para criar um robô que simplesmente acessa uma página web, extrai essas informações e salva no Excel. Então a nossa ideia, a gente vai usar como exemplo primeiro esse site aqui. Então a gente quer pegar essa tabela inteira, né? E simplesmente pegar esses dados e extrair e jogar no arquivo Excel. A gente vai aprender isso juntos. A gente já fez uma aula aqui no canal de Power Automate Desktop, onde a gente faz o inverso. A gente pega os dados do Excel e insere numa página da web. Se você ainda não viu essa aula, eu vou deixar no card aqui em cima. Tá bem legal essa aula, eu sugiro que você assista lá. Já tô aqui com o meu Power Automate Desktop aberto, tá? Inclusive esse foi o robô que a gente fez da última vez. Eu vou criar um novo fluxo aqui e vou dar um nome de ler dados da web, beleza? Vou clicar em criar. Enquanto ele está preparando aqui o estúdio para mim, eu vou pedir rapidamente que você considere se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, é claro. Deixe seu like, isso é super importante e, claro, ajuda a compartilhar. Compartilhando você leva esse vídeo a mais pessoas e aí o meu canal cresce e aí eu consigo dedicar mais tempo em criação de conteúdos gratuitos aqui para vocês. Se você já é um inscrito raiz, já curte aqui o canal, vire membro. Virando membro, você consegue me apoiar com uma taxa super pequena aí. Beleza? Meu último recado é para você me seguir no Instagram. Lá eu tiro dúvidas diariamente, tá bom? Sobre Power Platform, Microsoft 365, carreira de TI. Então, se eu fosse você, eu me seguia lá a gente consegue trocar uma ideia melhor. Agora que eu já dei os meus recados, vamos voltar aqui para o Power Automate Desktop. Ele já preparou aqui para mim o meu ambiente e vamos criar esse robô junto. Vou colocar eu desse lado para não atrapalhar a gente nos desenvolvimentos. E o que a gente quer fazer primeiro? Bom, vamos simplesmente acessar essa página web. Para ficar fácil o desenvolvimento, primeiro, igual a gente fez, né, na aula que eu falei de subir dados para a web, vamos primeiro fazer algo simples, que é abrir o navegador, pegar os dados e imprimir esses dados de alguma forma para mim na tela, né? Ou seja, vamos separar em dois processos. Primeiro, vamos criar o robô que simplesmente entra no site e lê os dados. Depois a gente entra com o papel de pegar o dado e inserir no arquivo Excel. Beleza? Então vamos lá. Para a gente automatizar a web, a gente já conhece o Browser Automation aqui. E a gente vai simplesmente pegar e abrir aqui, poderia ser um Chrome e tudo mais. Eu vou usar o Edge, tá bom? Porque como é tudo Microsoft, vamos seguir a Microsoft, usar o Microsoft Edge. Ele vai abrir uma instância nova e a URL, eu estou aqui com ela no meu Ctrl V. Ele vai abrir, né? E aí eu conseguiria passar parâmetros adicionais que a gente já conhece, né? De limpar o cache, limpar os cookies e tudo mais. E deixa marcadinho aqui esperar a página carregar, tá bom? De resto, tudo ok. Nós vamos ter uma variável chamada browser, né? Em vez de browser, eu vou chamar de navegador. Vamos deixar em português aqui. Navegador vai ser o nome da minha variável. O que é uma variável? Uma caixinha onde vai estar armazenado o meu navegador. Então, quando eu quiser manipular o meu navegadorzinho, eu manipulo simplesmente a variável navegador. Vai ficar mais claro durante o desenvolvimento, se você não entendeu. Vou salvar aqui e depois que ele navegar, o que a gente quer fazer, né? A gente tem algumas tarefas. A gente tem Web Data Extraction, né? Web Data Extraction, na verdade. A gente consegue simplesmente extrair dados de uma página web. Também conseguimos pegar detalhes de uma página. Conseguimos pegar também detalhes de um atributo de um elemento ou tirar um print screen da página, né? Para usar essa imagem de alguma maneira. Bom, qual que vocês usariam aqui? Eu usaria primeiro para tentar, né? Eu usaria o extrair dados de uma página. Olha o que ele fala, ó. Extraia dados de uma parte específica da página, seja ele valores únicos, listas, linhas ou tabelas. No nosso caso, é exatamente isso que a gente quer, né? Isso aqui é uma tabela. E se você não entende nada de HTML, né? A gente consegue ver, inspecionando, que isso aqui, né, é códigos HTML. E obviamente que isso aqui é uma tabela, né? Uma table. Ou seja, como isso é uma table, facilita a nossa vida, porque eu consigo agora extrair os dados dessa tabela facilmente, usando aqui o Extract
Data from Web Page, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente arrastar ele para cá. E aqui eu vou falar o quê? Que no navegador que eu abri, eu vou extrair a página. E aqui, galera, olha o que eu tenho. Eu posso salvar os dados numa variável ou já jogar para um Excel. Ou seja, a parte de extrair tabelas para um Excel já é tranquilo, porque já tem isso pronto, tá bom? Então, a gente vai fazer dessa maneira aqui, porque é a mais fácil primeiro. Então, eu vou clicar em salvar e, ó, quando eu clico em salvar, ele me dá um erro, porque eu não passei onde eu vou extrair esse dado na página. Para eu conseguir fazer isso, eu tenho que rodar essa linha antes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu vou Disable Action, ou seja, eu vou desabilitar essa ação para eu conseguir rodar esta linha aqui, tá bom? Como assim, Ronan? Bom, o que eu quero fazer é clicar para ele abrir o navegador. Agora eu consigo parametrizar este navegador aberto. Então, quando eu voltar nesta ação em cinza, eu vou clicar aqui e vou colocar Enable, ou seja, habilite. Agora eu vou abrir com o navegador aberto. Agora a gente está com ele aberto, né? Traga a janela do navegador para frente para eu te ajudar a encontrar tabelas, para ele pegar o navegador aberto, né? Então, eu vou dar um Alt Tab aqui, ó, esperar uns segundinhos e pronto. Ele simplesmente abriu o Web Helper e ele consegue aqui achar a tabela. Aqui você vai passando o mouse, tá? Ele vai começar a reconhecer, tá vendo? Os elementos. E o que eu quero aqui extrair é a table, né? Então, você tem que achar o elemento que você quer, colocar o mouse em cima dele, clicar com o lado direito. E aqui você vai ter algumas opções, como por exemplo, pegar o elemento de cima. Se você segurar o Ctrl Shift, ele pega o elemento de cima. Se você quer extrair a tabela HTML inteira, se você quer extrair o texto, ele vai vir dessa maneira aqui, tá vendo? Ó, ele até te mostra como que é, ó. Beleza? No meu caso, eu quero pegar a tabela HTML inteira. Então, eu vou clicar com o lado direito e falar, eu quero extrair a tabela HTML inteira. Vou clicar. E ele joga aqui para mim, ó, toda a tabela da forma que tá aqui. Vou clicar Finish, beleza? E ele marca para mim, ó, que eu vou extrair os registros de uma tabela HTML que tem 14 colunas e vou guardar no Excel. Eu vou salvar. Tá bom? Eu vou simplesmente dar um play para ver o que a gente acabou de fazer. Ó. Vou dar um run. Ele vai rodar, abrir o navegador, extrair esse dado da página web e abrir um Excel para mim aqui. Ó. Neste Excel, olha o que eu tenho. Eu tenho simplesmente, né, todos os dados, né, de Acre até Tocantins, referente às 14 colunas que tinha no site. Então, vocês viram que foi muito simples extrair dados em uma tabela. Mas vamos complicar um pouquinho mais, né? Aqui embaixo, por exemplo, a gente tem dados que não estão bem em forma de tabela, né? Eles estão dispostos de alguma maneira diferente, em links aqui numa lista. Né? Eu poderia querer extrair informações de algum outro site. Deixa eu ver se eu deixei aberto aqui. Não está aberto aqui, mas qualquer outro tipo de site que às vezes não está nesse modo bonitinho em tabela. Então, vamos fazer o seguinte, depois que eu criar este Excel com os dados dos estados, né? Eu quero simplesmente colocar numa planilha separada, né? Mas dentro da mesma pasta de trabalho, ou seja, nesta pasta de trabalho que abriu aqui, eu quero criar uma planilha nova e digitar aqui os valores referente a esses municípios aqui. É uma forma didática de eu mostrar para vocês que nem sempre os dados vão estar, né, em forma de tabela bonitinho. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o Power Automate de novo, né? E na parte de baixo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente extrair esses dados. Então, novamente, na parte de extração de dados, eu vou usar o extrair dados da página. Aqui, em vez de eu jogar num Excel novo, eu vou preencher uma variável. Tá? Então, eu vou ter esses valores numa variável e a partir da variável eu preencho o Excel. Então, eu vou extrair dados de uma página, variável, salvar. Ele vai falar, né, que eu tenho que falar aonde está esses dados. Então, eu vou deixar aberto aqui, voltar lá para o meu navegador e aí ele começa a mapear.
Eu vou simplesmente passar o mouse aqui, né, ó, no navegador, e eu tenho uma div aqui, né, um elemento. E ele circula o que tem dentro deste elemento. Eu vou clicar aqui com o lado direito e falar que eu quero extrair o quê? Um valor deste elemento. E aí eu tenho texto, vou tirar o zoom, senão eu não consigo mexer, tá? Então, ó, eu tenho texto, o title, né, e algum outro atributo. Poderia pegar algum outro atributo deste elemento. No meu caso, eu quero pegar o texto mesmo, né? Eu quero pegar o texto deste elemento inteiro. Então, aqui está. Esse vai ser o texto que eu tenho. Vou colocar finish, beleza? E salvar. Então, agora, depois que ele rodar, ele vai abrir um arquivo Excel para mim com os dados preenchidos com aquela tabela. Logo em seguida, ele vai preencher uma variável chamada dados de uma página, né, o data from web page, com os dados do município. Agora eu vou preencher o Excel com esses dados aqui. Então eu vou pegar, eu já tenho um Excel aberto, ó, o Excel Instance, que é aberto aqui nesta etapa. Eu vou usar este Excel. Então o que eu vou fazer com este Excel? Aqui na aba de Excel, ó, eu vou simplesmente adicionar uma nova worksheet, ou seja, uma nova planilha. Em qual Excel que eu vou adicionar essa nova planilha? Na Excel Instance, que foi criada bem ali. Qual o nome da worksheet? Eu vou chamar de municípios, tá bom? Aonde eu vou adicionar? No começo ou no final? Eu vou adicionar no começo, tá? No começo, então vai ser a primeira. E logo em seguida, eu vou simplesmente ativar esta planilha. Então eu vou criar e ativar ela, né? Então selecionar ela para ela ficar na frente. E eu vou colocar aqui, que é simplesmente, eu vou selecionar pelo index, qual index? 1, ou seja, a primeira planilha. Então, neste Excel, eu quero ativar uma planilha pelo index. Qual index que você quer pegar? Qual das planilhas? A 1, a 2, a 3? Eu quero ativar a número 1. Por que a número 1? Porque eu adicionei uma no começo. Então, a número 1 é a planilha adicionada. Beleza? Então, eu adiciono e seleciono ela para ela ficar ativa. Depois disso, eu vou preencher esse arquivo Excel. Se eu der um play aqui, tá? Ele já vai rodar. Vamos ver até onde ele já está fazendo, o que está acontecendo, né? Ó, ele vai abrir o navegador, vai extrair os dados, colocar no Excel, ele colocou aqui, né? Ó, no Excel, e criou a planilha municípios. Então, aqui está os dados e aqui está o municípios. Beleza? Então eu vou fechar esse Excel e os demais também. Vou fechar todos os Excels que eu tenho aqui aberto. E vou também fechar os navegadores. Agora eu vou escrever numa planilha do Excel, ó, Write to Excel Worksheet. O que eu vou escrever? Eu vou escrever o Data from Web Page. Só que o Data from Web Page, ele é uma data table, ou seja, ele é como se fosse uma tabela com uma coluna só, né, com o texto, e possui também uma linha só. Para ficar mais claro, o que eu vou fazer, tá? Eu vou simplesmente selecionar ele para escrever e vou escrever na coluna 1 e na linha 1 e vou colocar salvar. Agora, quando eu colocar rodar, ele vai, além de criar o Excel com os dados dos estados, né, ó, ele vai também criar a planilha, ele criou na outra tela aqui, ó, municípios, e na célula A1, ele colocou todo o texto. Putz, mas eu queria um município em cada célula, né? Eu não queria dessa maneira assim, eu queria as porcentagens certinho. É aí que entra a função split, que eu ensinei já na aula anterior também, tá? Então a gente vai manipular esse texto. Como assim, né? A gente vai manipular esse texto? Bom, a gente vai separar esse textão em uma lista. Para fazer isso, eu vou usar a função split, que vocês já viram na aula passada. E se não viu, não tem problema. Você vai aprender aqui, ó, split text. Eu quero pegar aquele textão e fazer virar uma lista de valores. Então, eu vou pegar o data table, tá bom? E eu vou colocar que o meu delimitador é uma nova linha. Ou seja, cada linha que eu tiver vai ser um registro em uma lista. Então, eu estou criando uma lista aqui, galera, onde cada linha vai ser um registro numa lista. Então, isso aqui é minha lista, tá bom? Tá bom? A lista o nome dela é text list, beleza? E aí, cada uma daquelas linhas vai virar
um item aqui, beleza? É isso que eu estou fazendo. Depois que eu fizer essa lista, eu consigo loopar essa lista, ou seja, percorrer essa lista, ir cada uma daquelas linhas, uma a uma, e inserindo no meu arquivo Excel. Isso a gente também fez na aula passada. Eu vou pegar aqui e usar um loop, né? Eu vou usar aliás, é um each, né? Um for each. O que é o for each? Eu vou fazer o seguinte, ó, para cada linha na minha lista, eu vou fazer alguma coisa, ou seja, para cada current item na minha text list, ou seja, para cada item que eu tiver na minha lista, o que é a minha lista? Simplesmente é a lista com todas aquelas linhas. Eu vou fazer alguma coisa, né? O que eu vou fazer? Eu vou escrever no meu Excel, vou arrastar aqui para baixo e vou alterar os parâmetros. Então, em vez de escrever todo o textão de uma vez, eu vou escrever o seguinte, eu vou escrever, né, numa célula específica, tá bom? Na coluna 1 e na linha 1, na coluna 1 sim, mas a linha 1 não, né? A linha vai ir aumentando. Eu vou ter que pegar a última linha disponível. Então, a coluna é 1 e a linha eu vou deixar 1 aqui. Mas antes de colocar a linha, eu vou usar algo aqui dentro do Excel que me diz qual é a última linha válida. Então, eu vou vir no Excel e falar o seguinte, pegue para mim, neste Excel aqui, a primeira coluna e a primeira linha livre. Então, toda vez no loop, eu vou ver qual é a linha livre. Então, vai ser a 1, depois vai ser a 2, a 3 e assim por diante. Então, dessa maneira, eu consigo pegar qual a coluna e a linha livre e jogar numa variável. E aí, neste preencher no Excel, em vez de usar a linha 1, que está fixo, eu vou usar a variável, né? Primeira linha livre. Vou falar novamente o que a gente fez juntos aqui. Eu estou detectando qual é a primeira linha livre que eu tenho no meu Excel. Nesta linha, eu estou pegando e jogando bem aqui. Beleza? E aí, na hora que ele for fazer para a próxima linha, o valor vai ser outro, porque agora vai ser a 2. Depois ele vai de novo, e vai ser a 3. E aí ele vai preenchendo linha a linha para mim. Vou clicar salvar. Vou colocar para rodar. E aqui está, ele vai abrir o navegador. Vai extrair os dados de uma tabela. Criou o Excel aqui para mim, tá? E ó, foi colocando linha a linha. O que ele fez de errado aqui, galera? Vocês sabem me falar? Exatamente, eu preenchi com o dado errado. Esqueci de alterar o parâmetro lá. Como assim esqueceu de preencher, Ronan? No Write to Excel, eu esqueci de colocar que o que eu quero escrever aqui não é o Data from Web Page. Isso aqui é lá da extração. Eu já usei, já transformei numa lista. O que eu quero preencher aqui é este Current Item, ou seja, a linha atual da lista que eu estou loopando. Eu vou apagar isso aqui e vou falar, o que eu quero colocar na célula é o Current Item, beleza? Vou colocar salvar e agora sim, se eu rodar este robô aqui, ele vai entrar numa página web, criar um Excel para mim com os dados dos estados, né? E além disso, ele vai abrir uma sheet e começar a preencher, ó. E tá preenchendo linha a linha baseado nos dados da web page, tá vendo? Tudo isso usando apenas o Power Automate Desktop. Não escrevi uma linha de código, né, como vocês viram. E simplesmente um robô que rodou perfeito aqui. Depois disso, eu poderia pegar este e-mail, este arquivo Excel, salvar em algum lugar e enviar por e-mail para alguém, né? Poderia fazer isso aqui. Então, vamos fazer aqui de bônus, só para ficar legal? Então, além de fazer tudo isso, eu vou simplesmente salvar o arquivo Excel, fechar o navegador, que está ficando aberto, né? E enviar por e-mail. Então, o que falta para mim fazer aqui no final, hein? Eu vou primeiro fechar o navegador, que eu estou deixando aberto toda hora. Então, ó, fechar o navegador, tá bom? Ó, então, fechei. Vou salvar o arquivo Excel, então vou voltar aqui para Excel, ó, Excel, e eu vou simplesmente salvar este arquivo Excel, né? Qual Excel que eu estou salvando? Este aqui, né? O Excel Instance que eu estou trabalhando aqui dentro. Salvar documento ou salvar documento como? Tem que colocar que é salvar um documento como, porque eu tenho que passar o caminho. Afinal, é um arquivo Excel novo. O default é o XLSX normal, o default dele. E qual que é o caminho? O caminho tanto faz. Eu vou colocar aqui para ser no C/pasta4
arquivo com dados.xlsx, tá? Tô dando um nome qualquer aqui. Quando eu salvar, ele vai salvar o arquivo. Aí agora eu já tenho o arquivo pronto para enviar por e-mail. Então, só para finalizar, eu vou fechar o Excel, né? Ó, fechar o Excel, porque também ele acaba ficando aberto. Então, ó, fechar Excel, salvar e pronto. O que está sendo feito até aqui? Eu abri o navegador, extraí uma tabela para um arquivo Excel, extraí dados aleatórios para uma outra sheet do meu Excel, fechei o navegador, salvei o arquivo Excel, fechei o arquivo Excel. Pronto. Agora eu tenho um arquivo pronto com os dados. Então, vamos pegar esse arquivo e enviar aí por e-mail para mim. Tá bom? Então, esse robô pode todo dia rodar e enviar dados no Excel prontinhos para mim. Temos uma parte, assim como de Excel, somente para Outlook. Então, no Outlook, eu vou colocar abrir Outlook. Beleza? Abrir Outlook. Tranquilo? E enviar e-mail através do Outlook. Tá bom? E aqui eu falo, tá bom, qual Outlook você vai usar? Eu vou usar o que eu acabei de abrir agora há pouco. Qual conta, né? Aí aqui eu vou colocar a minha conta, tá? Colocar minha conta que eu tenho, tem que ter essa conta cadastrada no seu Outlook, tá? Porque ele vai abrir o seu Outlook desktop. Você tem que ter ele cadastrado no Outlook aqui, instalado no seu Windows. Você quer mandar a mensagem por esta conta mesmo ou em nome de outra? Por esta conta mesmo. Para quem você vai mandar? Eu vou mandar para mim mesmo, tá? Porque aqui é didático. Quer colocar alguém em cópia ou em cópia oculta? Não quero. Qual o assunto? Dados maneiros. O que você vai pôr no corpo? Não vou pôr nada no corpo aqui, ó. Blá, 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 blá. É um HTML isso aqui? Poderia ser um HTML. Eu vou colocar em negrito. Aí você vem e coloca. Melhor, vou colocar aqui uma lista, ó. Vou colocar uma lista aqui. Aí, poderia escrever em HTML aqui, tá? Alguma coisa. Então, simplesmente colocar aqui, ó, banana, e escrever em HTML normalmente seu e-mail aí, tá bom? Aqui só para exemplificar. E aí o attachments é onde entra os anexos, né? Que é o que a gente quer usar. O que eu vou usar aqui? Eu vou colocar que é c:/pasta4 arquivo com dados.xlsx salvar. Depois de enviar, eu vou fechar o Outlook, né? Como a gente já aprendeu, tem que fechar as coisas depois de abrir, tá bom? Então, olha esse nosso robô, que maneiro. Ele tá entrando numa página web, extraindo dados, guardando no Excel e enviando por e-mail. Então, é um overview completo de um fluxo aí que com certeza você pode colocar dentro da sua empresa para diversos casos, né? Então, beleza, eu vou colocar aqui um run e vamos ver ele fazendo todo esse processo para a gente aqui, ó. Ele vai abrir o navegador, vai extrair o dado, abrir um Excel, ele está abrindo na outra tela aqui, mas ó, preenchendo aqui para mim a sheet que a gente criou, através do split que a gente deu, né, ó. Preencheu, preencheu, preencheu. Beleza. Depois que ele preencher tudo aqui para mim, ele vai fechar o navegador, salvar o Excel, fechar o Excel, e ele pegou e abriu o Outlook e enviou. Só que isso é muito rápido, tá? E ele abre o Outlook também já estava aberto aqui, então foi bem rápido. Mas se eu pegar o meu Outlook aqui, eu percebo esta mensagem, ó, a mensagem sendo enviada. Então toma cuidado. Antes de enviar aqui, né, não fecha o Outlook de cara, tá bom? Senão isso pode acontecer. Aí, ó, ele fechou o Outlook agora só. Então, se você manda o e-mail e fecha logo em seguida, o e-mail não vai ser enviado, né? Porque ele vai ficar em envio e você fecha o Outlook. Então, você pode colocar um wait aqui, tá bom? Para esperar um pouco. Então, você coloca para esperar alguns segundinhos até o e-mail ser enviado. Você fala, ó, coloca aí para esperar uns 60 segundos, dá tempo do e-mail ser enviado, né? Então, você põe aqui e pronto. No meu caso, eu vou colocar 10 segundos só, beleza? E vou colocar aqui para ele rodar novamente. Então, ele vai fazer todo esse processo novamente, tá bom? Então, ó, ele vai abrir, extrair o dado da tabela, extrair o dado dos municípios, está preenchendo aqui, ó, o Excel, ó, como vocês estão vendo. Vai preencher, um a um, fazendo loop. A gente consegue ver isso do lado esquerdo, né? Isso é bem legal. Fecha o navegador, fecha o Excel, abre o Outlook novamente. No meu caso aqui, como eu fechei, se o Outlook já ficar aberto, tá? É melhor, tá? Porque daí na hora de abrir, ele só pega o aberto, tá bom?
Aí ele tá esperando 10 segundinhos aqui. Tá esperando, ó, e vai enviar, ó. Enviou, tal, fechou e pronto. Quando eu abrir o meu Outlook, aqui na minha caixa de entrada, olha que maravilha, 2 arquivos Excel, né? Conteúdo HTML que eu falei para vocês aqui, ó, eu tinha montado uma lista em HTML. Aqui está o meu arquivo com dados, né? Dados esses extraídos por um robô usando o Power Automate Desktop com 0 linhas de código, tá bom? Então realmente acho que é um conteúdo bacana esse aqui que eu trouxe para vocês, tá? Poderia avançar muito, dá para ficar avançado e bem técnico, tá? Em tudo isso que eu falei, dá para deixar robôs bem mais eficientes, só que eu quero separar isso em outras aulas. Eu quis dar um overview geral de como extrair dados da web para um arquivo Excel e enviar por e-mail usando aí o Power Automate Desktop. Então espero realmente que tenha sido útil esse aprendizado para você. E se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra pêssego. Se você comentar pêssego no meio dos seus comentários, é uma forma de eu saber que você assistiu aqui até o final e só eu, você, quem realmente assistiu vai entender. E eu conto com a sua ajuda para compartilhar e deixar seu like, principalmente compartilhar, galera, porque é um conteúdo que dá trabalho, um conteúdo longo, tá? Eu dedico bastante tempo aqui em gravando, editando, então dá essa moral aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí nos grupos, porque você vai me ajudar muito. E claro, vire membro do canal, assim você me ajuda muito mais. Me siga no Instagram e a gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Se inscreve, valeu!